Olá, tudo bem? Hoje para a gente falar aqui no vídeo de hoje sobre o que há de mais maravilhoso no ser humano, na expressão do ser humano. Trazendo aqui Gustavo Corsão, As Fronteiras da Técnica. Hoje esse vídeo será um vídeo rápido sim, porque eu tenho horário para terminar esse vídeo, né? Não vamos ter como ficar aqui muito tempo dialogando, e justamente por isso que eu vou buscar ser o mais objetivo possível. Gustavo Corsão ele vai falar em alguns momentos aqui desse livro sobre o desenvolvimento do ser humano e a questão da técnica, né? Hoje, se a gente fosse pegar um paralelo em relação ao que é técnico hoje, talvez a gente pudesse colocar a inteligência artificial como o topo disso, ou seja, aquilo que possui o mais alto grau de eficiência técnica no mundo da informática, por exemplo, e coisas do tipo. Mas a técnica está estando sempre relacionada com o alto grau de domínio sobre uma atividade ou sobre certos métodos que a gente precisa exercitar e desenvolver para chegar à conclusão de certos afazeres, né? Então, no que tange aqui ao desenvolvimento do ser humano, na época do Gustavo Corsão ele falava muito sobre os aviões, sobre as máquinas a vapor, sobre também as telecomunicações, né? Ele foi engenheiro de telecomunicações e desenvolveu muito esse trabalho já naquela época que estava começando, né? Vamos dizer assim, engateando o seu desenvolvimento. Mas o Gustavo Corsão ele vai dizer que na tendência do nosso século, no caso aqui do século XX, se há uma tecnicização de todas as coisas, inclusive da coisa que existe de menos técnica possível, que é o ser humano. E ele vai dizer que essa tecnicização é muito prejudicial para nós, porque não somos máquinas. Apesar do ser humano possuir um corpo, ele não é esse corpo, né? Ele afirma isso de forma bem veemente. Ele vai colocar o seguinte a respeito do desenvolvimento humano, que é na personalidade moral e não apenas no desabrochar de suas tendências naturais que consiste a sua mais alta realização. Ou seja, diz que o homem, antes disso ele fala que o homem não é um ser monovalente, mas que e não nasce especialista como o castor, e não é um ser simples como as abelhas, né, que já nascem totalmente diferenciada e pronta para a atividade que vai exercer na sua vida. Mas sim, o homem tem no desenvolvimento da sua moral, da sua personalidade moral, a sua mais alta expressão. Então, ele vai então desenvolver que a vocação universal da vida moral, ele vai dominar todas as vocações especiais, dizendo que tudo aquilo que é feito pelo ser humano que possui humanidade, ele é desenvolvido a partir de um centro moral, de um discernimento moral, certo? Tomado isso como um pressuposto, a gente vai entender o seguinte, que o que há de mais maravilhoso no ser humano está nessa sua capacidade de poder, através do desenvolvimento de uma consciência, e essa consciência ela é moral, ter a possibilidade de poder decidir e de construir coisas, né? E ele vai colocar, o Gustavo, algumas consequências disso, né? Porque ele vai desenvolver alguns elementos que são trabalhados a partir do momento em que certas tendências, certas questões são desenvolvidas. Ele coloca uma frase interessante aqui: o homem filosofa, ainda que frequentemente filosofe mal. E como dizendo que a condição natural do ser humano é ser filósofo, justamente porque ele busca respostas, né? Ele busca encontrar uma explicação para as coisas, que é o contrário da postura técnica, né? Ou seja, o tecnicista não está preocupado em explicar o porquê as coisas funcionam, ele está simplesmente preocupado em criar um esquema que atenda àquela realidade. E se a realidade muda por alguma razão, se o equipamento muda, ele vai mudar a maneira como ele vai fazer o seu esquema, como ele vai criar o seu esquema. E é isso que importa, nada mais. Ele não está preocupado com outras coisas. Então, o ser técnico, ele tem uma finalidade bem direcionada.
E quando nós fazemos trabalhos técnicos na nossa vida, tudo bem, eu acho até que ajuda a mente a se organizar em certos padrões, mas isso não pode extrapolar aquele ambiente, né? Ainda que isso traga uma certa ordem para a mente, a gente precisa entender que a gente pode acabar se contaminando com certos vícios da técnica. Então, nosso trabalho no dia a dia, ele acaba sendo técnico, né? Eu aqui atuando como professor, eu preciso corrigir os alunos sempre no sentido técnico da coisa, de como obter uma melhor postura, um melhor toque, né? Também uma melhor sonoridade, tudo isso no sentido técnico. Mas se eu fico restrito apenas a isso, se eu não olho o coração daquele aluno, se eu não consigo desenvolver as ideias que tangem a música, ela não vai passar simplesmente de um amontoado de notas que sucedem umas às outras. Então, ele coloca que o homem filosofa, ainda que frequentemente filosofe mal. A existência do empirismo prova contra o empirismo. Como assim? Ele vai colocar antes disso que existem coisas que demonstram que demonstram que provam ao contrário do que ela diz querer provar, né? Porque aqui ele vai dizer o seguinte, que o empirismo, né, como disse o Maritain, vem produzindo o abastardamento da inteligência que se manifesta nas formas larvares de um cientificismo de almanaque e de um tecnicismo que faz do homem um boneco de cordas. Bom, parafraseando, ele está dizendo que o empirismo vai transformando o ser humano em uma máquina, em um objeto, e não naquilo que ele é de fato. E ele vai desenvolvendo aqui que, pelas teses essenciais do empirismo, que restringe o sensível ao sensível campo da inteligência, ou seja, aquilo que a nossa alma percebe ou que a nossa alma intelege, também é algo material, como se tudo fosse parte da matéria, né? Então, isso é uma incoerência com o que o Corson tinha colocado mais cedo, né? Ou seja, o que o Corson defende é que o ser humano ele tem uma existência, uma realidade espiritual. A existência não é um termo bem próprio, mas quando você coloca o empirismo é justamente o que incentiva o contrário, que é o tecnicismo, que é o materialismo, tá? Então, o mundo vai se deixando penetrar pelas teses essenciais do espiritismo, do empirismo, né? Ou seja, hoje nós estamos presos nessa visão técnica da coisa e tudo para nós é simplesmente resolvido através da questão técnica, né? E vale uma série de coisas, para não dizer todas as coisas, mas sempre a gente vai buscar essa visão técnica e hoje talvez um pouco menos, mas ainda assim, né, ainda que a gente mude a visão, né, ou a maneira de enxergar a técnica, né, a gente também vai pensar no fim das contas em termos de técnica, né? A gente acha que é sempre uma diferença de técnica. Então, ele diz que a consequência disso, de enxergar tudo como uma técnica, é que se desaparece a diferença essencial entre os sentidos, ou seja, aquilo que eu posso tocar, ver, sentir, perceber, e a inteligência. Então, desaparece a diferença específica do homem, que será apenas um macaco historicamente bem-sucedido. Ou seja, se é tudo uma questão de sentido, de matéria, o homem simplesmente possui desenvolvido um instinto mais aguçado, né? Então, ele diz que essa manifestação, essa exposição vai demonstrar uma grande falta de lógica, porque quanto mais o ser humano é comparado a um animal, mais se torna evidente, se torna patente a diferença que possui o ser humano do animal. Então, quanto mais o ser humano
é comparado ao animal, através da comparação a gente percebe então a diferença. Então, quanto mais eu comparo o ser humano ao animal, eu percebo a diferença que eles possuem essencialmente, que se extrapola, que se manifesta, que explode aos olhos, né, diante da demonstração da inteligência do ser humano. Então, ele fala aqui que as atividades dos homens são extraordinariamente diferentes das atividades dos animais. E quanto mais demonstram essa semelhança bioquímica, anatômica, fisiológica, mais refulge a claridade dessa conclusão, tá? Então, quanto mais o empirismo se desenvolve, mais ele atua contra ele mesmo. Então, o fato de que o ser humano precisa filosofar, ainda que encontre respostas absurdas, prova que o homem precisa filosofar, ainda que ele não encontre as respostas que ele busca, porque, na verdade, ele está trabalhando contra a sua própria natureza, né? Então, o empirismo vai nos dar o quê? Vai nos dar uma busca de responder que tudo é material. Mas essa necessidade de responder alguma coisa, de responder que tudo é material ou espiritual, vem de uma necessidade mais profunda, que é essa necessidade do homem de filosofar. Tá bem? Então, o homem só pode negar, ele coloca aqui, o homem só pode negar a vida do espírito porque ele é espiritual. E só pode negar a liberdade e a lei da moral porque ele é livre. Então, como o homem possui essa liberdade de escolha, ele pode dizer que essas coisas não existem e pode até atuar contra elas, certo? Mas o próprio fato dele estar desenvolvendo uma inteligência, um raciocínio sobre isso, vai provando contra isso. Então, quanto mais o ser humano se desenvolve na sua natureza moral, na sua espiritualidade, ele vai percebendo isso com mais clareza e vai assumindo isso para si. Mas no medo de ter que se comprometer com uma atitude moral, de se comprometer com uma lei espiritual, ele acaba fugindo disso e querendo encontrar respostas que são mais fugazes, ou seja, tudo é matéria. E nessa busca acaba caindo em enormes contradições. De fato, a inteligência precisa encontrar uma resposta, e essa resposta ela nunca vai estar presa ao campo material, tá? Então, Gustavo Cossano vai colocar aqui que o homem, por sua própria natureza espiritual explosiva, é chamado a uma constante superação e só pode equilibrar-se no dinamismo que tem sempre algo de heróico. Então, a conclusão que nós tiramos disso aqui é que o ser humano, quando ele só vai encontrar, né, isso ele vai desenvolvendo essa ideia toda que eu estou compartilhando aqui com vocês, mas que ele diz que afirma que o ser humano só vai encontrar esse equilíbrio, esse desenvolvimento integral, quando ele assumir para si essa sua natureza espiritual que é própria dele, e assim, ele fala explosiva, né, como essa coisa que busca essa expansão, né, e que é chamado a uma constante superação. E essa superação ela está dentro do campo moral. O homem se supera em humanidade dentro do campo moral. No momento em que ele desenvolve a sua moral, ele está se melhorando enquanto ser humano, ele está se qualificando enquanto ser humano, porque ele está superando as suas inclinações animais e asseverando, escolhendo pela liberdade do seu espírito e não pela prisão do seu espírito e pela liberdade da sua parte animal, tá bem? Isso é o mais maravilhoso que há no ser humano, essa consciência, essa sua capacidade de escolha, de liberdade, de ação, de moral. E essa capacidade, ela fica mais presente quando a gente começa a desenvolver coisas mais profundas, como aqui no canal nós desenvolvemos a arte, desenvolvemos a cultura, a filosofia, a literatura, compartilhamos isso, incentivamos que vocês façam isso, tá? E caso você tenha interesse de estudar esses livros, né, tipo esse, ou Platão, ou Aristóteles, ou Schiller, né, comigo, vamos deixar o link aqui embaixo da descrição do Clube do Livro. Caso você tenha interesse, entre em contato conosco e nós vamos combinar de realizar esse Clube do Livro, tá bem?
Vai ter um preço bem acessível para que todos possam participar. Caso tenha chegado até aqui, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, né, o joinha, e deixe um comentário, alguma pergunta, alguma dúvida. Desde já agradeço. Até mais. Tchau, tchau.